Oi, gente, passando para compartilhar aqui um fato que tem me incomodado por esses dias. E como eu gosto de falar nos meus atendimentos, essa máxima vale mais para mim do que nos meus atendimentos. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Então eu trouxe e quero compartilhar aqui o que me veio nesse momento de refletir a partir de um fato que me aconteceu. E o fato tem a ver com a identificação, e é sobre esse assunto que eu quero falar. O fato foi que numa conversa eu falei com uma pessoa que eu estava estudando neurociência. E no momento que eu falei isso, a pessoa na mesma hora virou para mim e falou assim: mas estudar neurociência para quê? A neurociência não tem aplicabilidade prática. E eu naquele momento aquilo me incomodou profundamente, né? Mas eu deixei com que eu escutei, né, qual que era o argumento dela, por que ela acreditava nessa máxima dela, né, que a neurociência não tem aplicabilidade na prática, porque eu acho que é importante a gente entender um outro ponto de vista, e é sobre isso que eu falo muito. É importante a gente integrar todas essas partes para a gente entender essa riqueza do mundo, integrar as partes da geometria do ser que nós somos, e cada um, né, tem a sua geometria, tem as suas crenças, tem o seu olhar, e principalmente nesse mundo VUCA, em que as coisas ganham significados e perdem significados a cada momento. Então um assunto ele ganha uma nuance diferente e aquilo se mistura, então tem várias interpretações. Mas o fato é que depois desse processo, né, de que eu entendi qual que era o ponto de vista dela, para mim a neurociência faz muito sentido, porque a neurociência conseguiu me dar argumentos científicos para coisas que eu acreditava, para que eu já falava e que eu não conseguia fazer a aplicação na prática, na verdade, com esses argumentos. E aí eu acabei confirmando isso, e tem a ver com esse processo de identificação. E isso me veio a partir de 2 atendimentos que eu fiz ontem, né, com assuntos diferentes do meu, com questões que também estavam incomodando as pessoas que eu atendi. E para mim fez muito sentido olhar para esse lugar, porque para mim, quando me incomodou, é porque eu me identifico, né? Quando eu olho para a neurociência, eu me identifico com ela, porque ela consegue me explicar aquilo que eu não conseguia explicar de outra forma. Então rolou uma identificação. E ontem nos meus atendimentos eu percebi que os fatos que as pessoas estavam trazendo era exatamente isso. As pessoas se identificavam com aquele fato, e aquele fato incomoda, aquele fato faz sofrer, aquele fato cria, né, a elucubração mental. Por quê? Porque o fato ele tem um significado pra gente, que é esse que a gente guarda na biblioteca de desgraças, como eu costumo brincar. E aí, usando um pouco da neurociência, né, disso que eu falei, que tem trazido argumentação científica, quando eu falo da biblioteca de desgraças, a neurociência fala que é o caminho que a gente já percorreu. Então a gente já tem aquele caminho traçado no cérebro, né? A mente da gente vai lá, busca aquele significado e traz. E o nosso cérebro ele foi feito para economizar, então ele não quer gastar um joule traçando um outro caminho. Então é muito mais fácil, quando eu falo alguma coisa para você buscar se esse significado já existe, vai percorrer esse caminho que já existe, que você não vai gastar muita energia, e te trazer esse significado. E é isso. E nesse momento que você foi lá e buscou esse significado e trouxe, você se identificou. E a questão não é a identificação, né, como os processos junguianos, né, que a identificação é um processo tratado por Jung. Então Jung falava que você se identifica, mas a gente está nesse processo de identificação, todos nós, né, o tempo todo, porque a gente está buscando responder quem nós somos. Então a gente fica buscando no mundo coisas para a gente se identificar. E o fato é que a questão não é a identificação, a questão é a gente ficar nessa identificação, porque aí a gente sofre. Então, se eu estou sem dinheiro, eu me identifico com esse lugar do sem dinheiro, e aí eu sofro, porque eu crio as minhas histórias, então eu acho que vai virar uma bola de neve, que eu não vou conseguir pagar minhas contas, que o mês que vem vai acontecer a mesma coisa, que é por isso que... Bom, a gente sabe as histórias que a gente conta, não é? E eu costumo brincar que... também é uma frase que eu gosto muito, a mente mente. Porque na verdade o que
é o fato que você tem. O fato que você tem talvez seja que você está sem dinheiro neste momento, mas que você vai ficar sem dinheiro o mês que vem, só se você não fizer nada. Mas eu quero voltar na identificação, que para mim fez muito sentido quando eu entendi que eu posso fazer esse movimento a partir do meu observador interno. E esse é um assunto que eu falei o ano passado algumas vezes, e eu quero até resgatar, porque eu tinha a intenção de trazer esse assunto para o mundo de uma outra forma. Então eu quero trazer o observador interno, que esse é o lugar que a gente precisa acessar. Uma vez que a gente se identifica, a gente tem que apertar esse botãozinho, pim, do observador interno, porque é ele que vai trazer esse discernimento para entender que é só uma identificação e que do mesmo jeito que você se identifica, você pode sim se desidentificar. E para mim é exatamente esse o movimento da transformação, que é você buscar algo que te identifique, ou que você fale lá a hashtag essa sou eu, mas que você não é exatamente aquilo. E aqui eu quero trazer uma coisa que eu gosto de falar muito, que quando me perguntam, o que você é? Eu não sou engenheira mecânica, ou se eu sou engenheira mecânica, eu sou engenheira mecânica, eu sou coach, eu sou facilitadora, eu sou consultora, eu sou mãe da Carol, eu sou dona de casa, eu sou mulher, eu sou um monte de coisa. Eu sou todas as partes que integram a geometria do meu ser. Então, quando você se identifica e você fica nesse lugar, esse lugar tanto pode ser um lugar de prazer, como pode ser um lugar de dor. E aí, todo mundo sabe que quando eu gosto de fazer minhas reflexões, eu gosto de fazer minhas reflexões com os meus jogos. E eis que hoje eu escolhi trazer aqui o Faces. E o Faces é um jogo que ele traz faces. E ele traz um processo que é interessante, que é um processo também da psicologia, é um processo que trabalha o espelhamento. E, por assim dizer, a identificação. Porque, na verdade, quando a gente pega uma imagem de uma face, a gente busca identidade, né? A gente busca na face, e o que a gente vê na face nada mais é do que o que está em nós. Então, eu vou tirar aqui uma imagem para fazer essa expansão, né? Essa ampliação de perspectiva. E a imagem que eu tirei foi essa aqui. E para mim esse é o olhar do observador interno, que é esse olhar que ele tem que ter, um olhar meio contemplativo, é um olhar meio sem julgamento, que é entender que existe uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, que não aquele que eu estou identificada. Então acho que para mim faz muito sentido. E o Faces também traz uma palavra, então eu quero tirar aqui uma palavrinha do bolinho. Ahá! Radical. E radical, para mim, num primeiro momento, tem esse olhar de fora, né, do rotineiro, que é radical. Mas aqui me veio até um movimento que eu participei de honestidade radical. Tem até um livro sobre isso, que fala desse lugar de você olhar para a essência, né, para a raiz. Eu acho que radical vem de raiz. E para mim tem tudo a ver, né? Porque às vezes você traz um significado que você tem do caminho que você construiu no seu cérebro, guardou lá na sua biblioteca, e que não necessariamente ele representa a raiz do real, da real situação que você está vivendo, do fato efetivo. E aí você se identifica e, bom, a história está contada. E então é isso. Queria trazer aqui como mensagem final. É para você pensar o que na sua vida está te definindo nesse momento. E pensa aí, porque às vezes a gente está se definindo com algumas coisas que nos limitam ou que nos colocam em lugares que a gente acaba sofrendo. É isso. Gratidão por você estar aqui comigo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar sobre esse assunto que para mim tem feito muito sentido. Tá bom? Um beijo, eu sou a Cláudia Barros. Se quiser me seguir, você me acha mais fácil por Geometria do Ser. Tá bom? Te vejo no próximo. Um beijo. Identifique-se e se desidentifique. Beijo.